Pessoal, o Sertão Místico hoje veio até Belém de São Francisco para entender um pouco as rodas de São Gonçalo. As rodas de São Gonçalo é uma tradição muito forte aqui no Nordeste, principalmente no Sertão. Vamos entender um pouco quem foi São Gonçalo e aprender um pouco sobre as rodas de São Gonçalo. Pessoal, o Sertão Místico hoje está aqui no distrito do Ibó, na cidade de Belém de São Francisco, e eu vim falar com o Josimário para explicar um pouco a gente o que é a festividade de São Gonçalo, quem foi São Gonçalo. Então, Josimário é uma pessoa que se aprofundou muito nisso e indicaram o Josimário a gente para explicar em relação a quem foi São Gonçalo. Josimário, como foi esse teu primeiro contato com o São Gonçalo, assim, com a festividade de São Gonçalo? Teu primeiro contato foi com a cultura do São Gonçalo, né? Isso. Da festa. Como foi esse teu primeiro contato, esse início? Iniciou-se, né, porque a minha família, né, eu desde pequenininho já, né, como dizem os mais velhos, nasci, criei já no meio, né, da religiosidade, e meu bisavô, ele foi um dos fundadores, né, da tradição de São Gonçalo nas nossas comunidades, né, na comunidade do Cachauí. Eu moro aqui em Ibó, Pernambuco, mas a minha família toda, a gente tem a nossa... de Cachauí. Entendi. E aí então sempre eu fui vendo, né, eles dançando, né? E aí a minha bisavó, que hoje é viva ainda, ela tinha essa tradição de todo ano ter, né, a dança de São Gonçalo na casa dela, né, essa tradição. E aí eu fui me apaixonando, né? Porque quando você nasce, né, naquele meio, né, você vai pegando amor, onde seus tios, seus avós, todos ali naquela tradição. Mas quem realmente é ele? Foi quando eu comecei a pesquisar, né, sobre ele, quem realmente de fato era ele. Ele era de Portugal, era uma pessoa muito religiosa, um homem que temia a Deus e muito devoto de Nossa Senhora. E ele, né, pedia sabedoria a Deus, intercessão de Nossa Senhora, o que de fato qual era a missão dele, né, aqui na Terra. Né, teve algumas orientações a qual ele entrou no seminário. Né, ele estudou bastante tempo e aí virou sacerdote. Só que quando ele virou sacerdote, ele ainda não sabia de fato qual era a sua real missão. Então ele pediu muita intercessão de Maria, né, a qual ele recebeu, né, essa visita de Maria. E ela colocou no seu coração, né, o que ele deveria fazer para poder tocar os corações das pessoas. São Gonçalo era uma pessoa muito observadora, né, e ele via aonde realmente, de fato, necessitava ser tocado. E ele observando aquela comunidade, né, onde ele passava, os locais onde ele passava, que as mulheres elas eram muito desprezadas, principalmente as mulheres solteiras, mães solteiras, né? Aquelas mulheres que tinham uma vida fácil, né? E elas eram muito desprezadas, elas não podiam estar nos locais que as outras mulheres, né, que eram casadas podiam estar, elas eram muito excluídas. Ele não achava certo isso. E ele ficava muito triste. Meu Deus, como é que eu posso ajudar essas pessoas, essas mulheres? Elas não merecem essa vida que elas têm. Foi quando ele teve a ideia de reunir essas mulheres através da música e da dança, né? E saía onde ele passava, dançando,
se divertindo, mas com muito respeito, né? E uma coisa que me chamou bastante a atenção nessa história foi que ele, para não perder a sua essência e não deixar se levar pelo pecado, né, que acompanhava ele, na sua sandália, no seu sapato, ele utilizava espinhos. Para toda vez que ele pisasse dançando, aquele sacrifício dele ali, né, quando ele se espinhasse, ele se lembrasse do real motivo dele estar ali junto delas. É massa, né? E aí então ele andava dançando, se divertindo, com muito respeito, né, com essas mulheres. E elas, quando chegava no final de semana, elas estavam ali cansadas, exaustas e iam descansar, não iam pecar, né? Elas ficavam muito cansadas e não iam tentar a vida, né, assim, Entendi. fazer coisa errada, né? Então aquela organização dele de fazer aquela música, de chamar aquelas mulheres que eram desprezadas e tal, era justamente nessa intenção de elas não fazer outras coisas, as mulheres que eram da vida, que eram prostitutas na época, e aí elas acabavam não indo se vender ou coisa do tipo. Né? Então, né, através da dança e da música, ele conseguiu que essas pessoas se convertessem. Né? E muitas pessoas, muitas mulheres mudaram de vida através de São Gonçalo. Né? Então, ele tinha essa ligação muito forte com Deus, né? E com Maria também. Ele sempre pedia a intercessão de Maria. Inclusive, né, em 1259, né, que foi o ano que ele faleceu, a partida dele foi assim muito marcante, porque no momento exato que ele partiu, ele estava em oração. E ele recebeu a visita de Maria. Então foi diante de Maria, de joelhos, que São Gonçalo deu o seu último suspiro. É uma história assim maravilhosa. Então, cada dia que passa, eu me apaixono mais, né, por a história dele, por a vida dele. Então, que nós, né, aqui possamos ter como exemplo ele e tentar, né, fazer um mínimo, né, do que ele fez para tentar ajudar as pessoas e não olhar para elas, né, de forma tipo assim, como se fossem pecadores, porque todos nós somos, mas muitas vezes a gente generaliza as pessoas pelo que elas são, né, e não tenta ajudar. Então, a história dele vem nos retratar isso, levar para a nossa vida isso, que a gente deve tentar ajudar o próximo, ajudar o próximo, independente do que ela seja. Isso eu vejo assim, isso eu não vou botar no vídeo não. Eu já ouvi falar muito assim, eu escuto muita história de velho, história de antigo e reparo muito, sou muito atento às coisas que estão ao meu redor. Mas eu já havia falado muito do caba dizer, o caba que tira a mulher do cabaré para casar, esses cabas geralmente nunca levam uma gaia depois da vida, porque ela tem tanto respeito que ele teve para ela diz, rapaz, imagina, enquanto todo mundo acha que ela não era nada, que ela não era ninguém, que ela era qualquer coisa, e aquele cara disse, não, você dá um nome a você vai ser minha mulher. E imagina o respeito que essa mulher tem. Então, assim, eu acredito, como eu acredito nessa coisa da intuição dos espíritos, eu acredito que pessoas, homens que fazem isso, recebem de alguma forma a intuição do São Gonçalo. É uma coisa que veio na cabeça agora. Pela história dele, aí o pessoal começaram a se reunir. Varia de cada comunidade, de cada povo. Tem pessoas que dançam com arco, né? E aí varia muito do grupo, do local, a tradição, né? Tem uns que já é passos, né, aqui na nossa região mesmo, já são passos mais sincronizados. Tem locais que você tá ali, você chega, você dança de short, da roupa que tá. Só que aqui na nossa região, a nossa tradição, né, como é que se diz? Tem uma certa veste, né? Tem que ser de calça, camisa branca, as mulheres vestidos, saias, né, rodada branca. Essa festa, porque você vê que não tem uma data específica, né? São pessoas que pagando essa promessa,
de alguma graça que alcançou através de São Gonçalo, realiza essa eventualidade dessa festa com dança, com comida lá do São Gonçalo. Quando alcança, né, essa graça, eles entram em contato. Então existe hoje os grupos de São Gonçalo, né? A pessoa que pede o São Gonçalo, ela entra em contato com um grupo. Os dançadores, né? Na nossa comunidade mesmo, por exemplo, tem Jeová, né? A qual ele ali organiza todos o grupo, comunica o grupo, sai avisando. E aí, né, eles veem a melhor data para todos e aí realiza. Né? Então existem os grupos de São Gonçalo. Existe, justamente. Entendi. Né? E a qual eles vêm com todo amor, todo carinho, né, para poder dançar, se for, né, sem roda, até meio-dia, né, eles vêm, dançam com muito amor, muito carinho, o pessoal faz ali o café, o almoço, né, tem vezes que as 12 rodas, o dia todo, eles, não importa se tiver com sol, se tiver com chuva, né, eles estão ali dançando com muito amor, com muito carinho, só, né, no intuito de levar, né, essa alegria, essa tradição para todos. Né? Entendi. É algo que, por exemplo, os grupos de São Gonçalo que realizam. Quando, vamos lá, eu fiz um pedido para um grupo ir fazer um São Gonçalo na minha casa, né? Geralmente o pessoal faz na frente de casa. Uhum. E é pago alguma coisa ao grupo de São Gonçalo? Não, né? Uhum. Só a pessoa que fez, ela promove tudo, né? As comidas, tal, a pessoa que conseguiu a graça, né? Talvez organize transporte, né? Tudo isso, né? Entendi. A tradição, né, do São Gonçalo do Cachoí, né, de Belém de São Francisco, o pessoal, né, os dançadores, eles vão dançar, né, com todo amor, com todo carinho, né? E não tem nenhum um valor assim, né, que o grupo cobra, né? Eles vão o pessoal, né, da promessa, o dono da promessa, eles vão se responsabilizar na questão do transporte, da alimentação, né, durante o dia. Não tem nenhum valor assim fixo, as pessoas dizem, ó, vou cobrar tanto. Não, eles vêm só pela questão, né, da tradição, do amor que eles têm, né, por a dança de São Gonçalo. Eu já ouvi falar de a pessoa que faleceu e aí um parente faz um São Gonçalo para aquela pessoa. Seria porque aquela pessoa que faleceu ficou devendo um São Gonçalo por alguma promessa que fez aqui na Terra, ou por nada, de repente a pessoa sonha com a mãe e o pai que faleceu e chegou ali e disse, no sonho, faça um São Gonçalo para mim. Eu queria entender essa questão, não entendi bem. Geralmente, né, as pessoas, elas fazem as promessas em vida. E muitas das vezes elas, né, falecem sem pagar essa promessa, né? E a família sabe, né, que a pessoa tinha aquela promessa para pagar. Muitas vezes elas fazem porque sentem o desejo no coração. Outras vezes o falecido vem em sonho, né, para a família, para fazer. E aí a família vai e realiza o São Gonçalo. Pelo pouco conhecimento que eu venho aprendendo nessa minha trajetória com o Sertão Místico, essa questão de promessa é algo muito sério. É algo muito sério. Então, aquela promessa com aquela fitinha lá, por exemplo, que o povo vai lá na Bahia, Senhor do Bonfim, aí se eu alcançar, eu prometo que eu volte lá para cumprir a promessa, se caso tiver alcançado a graça. Não esqueça, porque eu vejo que espiritualmente a promessa é algo muito sério. E eu já ouvi muito falar de pessoas que, por exemplo, fizeram a promessa de que se alcançassem uma graça, fariam São Gonçalo em casa, e aí desencarnaram e não conseguiram realizar, e elas vinham em sonho por diversas vezes, aparecendo para a família, para um filho, para alguém, vindo em sonho pedir para esse parente que está aqui em vida realizar esse São Gonçalo. Então, assim, tem muita história dessa. Então, assim, não só São Gonçalo, por isso que eu estou falando, promessa é uma coisa muito séria, porque não só com São Gonçalo, qualquer que seja a promessa, ela precisa ser cumprida enquanto a gente não desencarna, porque senão a gente fica com esse débito kármico. Então, a gente tem muitos relatos de pessoas que faleceram
e que não conseguiram fazer, né, o São Gonçalo em vida e fica agoniando assim. A gente, né, costuma dizer, em sonho, um filho, um irmão, a esposa, né? Vindo em sonho fazer aquele pedido. Pedir o pedido. Pedir que a pessoa faça lá, Isso. realize o São Gonçalo por ela. E essa questão de promessa, eu lembro falando assim agora de quando meu pai faleceu, chegou uma mensagem de um centro espírita. Nesse momento, meu irmão estava no centro espírita e eu estava na casa do meu pai, tirando as roupas, as coisas para poder doar. E aí quando meu irmão estava lá, recebeu um recado de que tinha uma carta no meio das roupas deles que era para a gente ler, eu e meus irmãos. Que era uma carta que era direcionada a gente. E que pedisse uma missa para ele, porque ele alcançou uma graça na terra e não deu tempo de agradecer. Então, assim, promessa é uma coisa... Foi a partir daí também que eu entendi mais que promessa é uma coisa muito séria. Até então, eu era completamente desligado dessa coisa da espiritualidade. Eu era completamente desligado. Mas aí, quando eu comecei a procurar na roupa do meu pai, estava lá uma carta. Isso, eu em Caruaru, achei essa carta e meu irmão em Recife, na mesma hora, no centro espírita, tinha recebido o recado. Ligou para mim e eu achei a carta lá em Caruaru. E aí, depois que eu achei a carta, eu disse, não, agora então tem que rezar, pedir a missa, né? A gente chegou lá no padre, disse que foi um sonho, né? Sabe como é padre? A informação veio tão clara que não disse, faça um culto, vá no centro espírita. Não, uma missa. Uma missa. Tá? Porque justamente meu pai era muito católico. Muitas vezes é sem explicação, assim, né? Porque ninguém explica os mistérios de Deus, né? Essas coisas sobrenatural não dá para explicar, mas é como se a nossa intuição, essa busca da gente fosse mostrando ali, fosse dando a clareza de como se deve proceder e dando uma clareza de você entender tudo isso. Porque uma das coisas aconteceu com meu irmão, recente. Meu irmão foi lá no Senhor do Bonfim, na igreja do Senhor do Bonfim em Salvador, ele amarrou uma fitinha lá, na promessa que se ele passasse num concurso público, se ele passasse, ele ia voltar lá no Senhor do Bonfim. Ele esqueceu, ele já tinha esquecido disso, passou no concurso, foi chamado muito tempo depois, mas vamos lá. Ele, sei lá, não sei quanto tempo depois, mais de ano, ele estava em casa do nada e viu que faltava 2 dias para ter a festa Senhor do Bonfim em Salvador. Ele não lembrava dessa promessa e disse, rapaz, eu vou. Estou de folga aqui, eu vou para Salvador. E aí ele foi para Salvador, lá para a lavagem do Bonfim. E aí quando estava no aeroporto, ele recebeu a mensagem, o e-mail, de que ele tinha passado naquele concurso. Porque ele tinha feito a promessa. Ou seja, a espiritualidade deu a intuição de mandar ele ir para Salvador. E esse e-mail chegou quando ele estava no aeroporto. Ou seja, a espiritualidade meio que ajudou ele ali, empurrou ele, porque ele nem lembrava dessa promessa. E ele estava indo para onde? Quando recebeu o e-mail, indo para Salvador para a lavagem do Bonfim. Então, assim, que bom que a espiritualidade ajudou ele dessa forma, ele cumprir essa promessa. Mas, assim, acontece às vezes a pessoa desencarnar e não cumprir por não ter tempo ou por não ter lembrado ou por ter esquecido. E promessa é algo muito sério. Muitas vezes a gente pede ali na hora da agonia, né? Houve promessas que a gente dançou, como o Josmar falou, que tinha alguém que na vida do cotidiano, na vida normal, era intrigado dessa pessoa, certo? Com o passar do tempo, essa pessoa teve a audácia de ir no dia que estavam pagando a promessa dessa que tinha falecido. E depois teve que pagar novamente. Tipo, a pessoa que faleceu, ela não tinha realizado o São Gonçalo quando estava viva? Não. Ela não tinha realizado. Aí veio, aparece em sonho para filho, não sei o que, pedindo para fazer o São Gonçalo. Fazer o sacrifício para pagar, só que um corpo estranho, no caso, né, que ela não gostava, participou. E aí depois teve que fazer novamente. Porque ela não aceitou. Aí ela veio novamente dizer, como o Neguinho falou,
para pagar, e a gente teve que pagar. Isso é muito cuidado. Cuidado, até o vestuário, como ele falou, roupa branca, a cadeira, tem que ter uma cadeira ao lado só para aquela pessoa estar ali. A gente não vê, mas tem que fazer o cenário, né? E certificar se vai alguém também que aquela pessoa que faleceu não gostava, né? Porque se estava na festa. A gente também sai. A gente sai daqui para longe. Uhum. De Centro-Sé, de Retiro de Centro-Sé para cá, para todo canto a gente já andou. Petrolina, Juazeiro da Bahia. Agora mesmo nesse ano passado, agora no final do ano, dancei em Sobradinho. Foi a gente terminando e a turma de lá entrando. A turma de lá já entra com as garrafas, com as latas de cerveja na mão e a madre deitando mesmo, bebendo e gritando, e o negócio é diferente, como ele falou. É totalmente diferente da gente. A dona da promessa fez a promessa com a gente e a gente fomos pagar o São Gonçalo dela, aí depois ela considera, acho que ela considera como uma festa. E geralmente quanto tempo dura o São Gonçalo? Boa pergunta. Quando 12 rodas, que chamam 12 rodas, que na realidade se transformar é 12 rodadas, mas se transforma em uma roda, é um dia. Isso é um dia certinho. Se você vai fazer 2 rodas que se transformam em 24 rodas, aí pode ser um dia ou uma noite, se você tirar a noite, virar, ou pode ser 2 dias. Por exemplo, geralmente começa de que hora, assim, o São Gonçalo? Não tem hora específica, quanto das vezes de imprevisto, né? Mas vamos dar um exemplo. O São Gonçalo começou de 9 da manhã. Pronto. Ele vai até que hora, mais ou menos? 4 horas da tarde. Tem umas 4 da tarde, né? A gente começou a dançar através de nossos pais, de meu tio, que aí eles foram dançando e a gente foi dançando e foi dançando. Aí agora os mais velhos já não estão mais, aí já tem, nós, mais novos. A gente estamos pelejando para continuar e até o dia que Deus quiser. Não, às vezes as pessoas vê e acham bonito outra hora. Se apega com ele. E aí ele ajuda e eles consegue fazer. Faz o pedido, ele ajuda e eles conseguem fazer a festa dele. Aí eles convidam o chefe, e aí as pessoas convidam o chefe, e aí ele vai e reúne nós. Aí reúne nós, liga para nós, ó, tal dia eu quero vocês em lugar fulano. Nós vamos dançar uma promessa de São Gonçalo em lugar fulano. Aí nós se ajeita e se arruma, e aí no dia ele vem buscar nós. Josimário, muito obrigado por você me receber aqui na sua casa. Muito obrigado por essa troca de conhecimento. Mais uma vez, a cada entrevista dessa que eu faço, eu vou aprendendo essas coisas e muito obrigado por se disponibilizar, né? De transmitir um pouco do seu conhecimento pra gente. Eu que agradeço.